tarde, alunos do Colégio Diário de Pernambuco. Sou Iandim Medeiros, sou policial civil há 24 anos e há 3 anos estou na DPCA e ultimamente estou dedicando a esse trabalho de prevenção dentro das escolas do estado de Pernambuco. Inclusive ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência Escolar, para que a gente possa disseminar essa cultura de paz e também alertar as escolas e os alunos sobre os perigos de não enfrentamento desse tema. Então, primeiro de tudo, eu quero saber de vocês se dentro desse ambiente que vocês se encontram na escola, se vocês se sentem seguros, sem ter receios de serem vítimas de bullying, de qualquer outro tipo de violência, tipo abuso sexual. E se isso ocorre, a gente vai trabalhar isso a partir de agora. Então, bullying é qualquer comportamento agressivo, intencional ou repetitivo praticado contra uma pessoa que tem dificuldade de se defender. Que o bullying é praticado com um desequilíbrio de poderes entre pessoas e grupos, né? Então, para que o bullying possa acontecer, é necessário ter essa diferença de relação de poder. E outra coisa, é um comportamento agressivo, intencional e repetitivo. Ou seja, a agressividade ela não necessariamente é física, como vocês vão ver daqui a pouco. Ela é também psicológica, ela é social, é moral. Mas, enfim, existe sempre um abuso de poder nessa relação. E um detalhe, né? O bullying ele não é apenas praticado por uma pessoa, é por um grupo. E um detalhe maior ainda é que quando ocorre uma situação de bullying em que um agressor está agredindo a vítima e todos ao redor estão participando, sorrindo, sem intervir para cessar essa agressão, existe uma conivência, né, desse comportamento com o autor. Dessa forma, a nível de inquérito policial, a gente costuma chamar todos que estavam envolvidos naquela cena de agressão. Portanto, é necessário que quem presenciar um comportamento de bullying intervenha, se afaste, busque auxílio através, no caso da escola, professores, coordenação, direção. Então vamos lá, o que é bullying físico? O bullying físico ele é relacionado a empurrões, socos, ou seja, tem um contato físico, né? É necessário ter um contato físico para que ele se configure como o bullying físico. Então é isso que é o perigo do bullying, né? Que mais cedo ou mais tarde essa vítima ela pode se rebelar de uma forma talvez para ela mais introspectiva e alguns casos vão às vias fatais, né? Como a gente viu recentemente numa escola em Barreiros, né? De uma vítima de bullying que passou a ser agressor e agrediu 3 alunos pelas costas. Bullying verbal. O bullying verbal são apelidos ofensivos, xingamentos, humilhações, ameaças constantes. Então, colocar apelidos em pessoas, isso é o chamado bullying verbal. O bullying social é aquele que um grupo ou uma pessoa exclui a vítima de um ambiente. Eu vejo isso ocorrer muito no início do ano em colégios, quando chega um novato. O isolamento, as fofocas, e tem um bullying que ele é muito, muito grave hoje em dia. E imagine que um bullying provocado diretamente de uma pessoa para um grupo tem uma afetação grande quando existe o contato físico. Imagine quando se trata de um bullying cibernético, né? Que através de mensagens de WhatsApp, através de grupos que se formam às vezes até na escola mesmo, né? Grupos que são formados na escola. Nesse grupo começa um a colocar apelido no outro. Aquele fato, né, de que colocam-se apelidos dentro do grupo, achando que é brincadeira. É preciso lembrar o seguinte, para ser brincadeira tem que ser bom para os dois lados, né? Não existe uma brincadeira que só um lado fique rindo, né? Então, eu já fiz alguns BOs de criança e adolescente que foram na delegacia reclamar de que em grupos de escola estavam sendo
abusados, estavam colocando apelidos, falando mal, xingamentos, difamação, né? Que são os bullies morais, né? Bullying moral é aquele que tem ligação com o caráter da pessoa, a dignidade da pessoa. Então, quando isso toma um vulto cibernético através de Instagram, de mensagens em grupos de WhatsApp, é muito mais grave, inclusive a pena aumenta, né? Só para vocês terem ideia, chegar daqui a pouco lá sobre a questão da legislação sobre bullying, o crime de bullying, a pena pode chegar de 2 a 4 anos. Ou seja, não é mais uma brincadeira de mau gosto. Até que eu digo sempre nas minhas palestras que para ser brincadeira não pode ser de mau gosto, né? Toda brincadeira tem que ser de bom gosto. Então, o cyberbullying tem uma nocividade muito maior. E temos vários casos relatados na imprensa de pessoas que tiveram até as vidas ceifadas, né? Auto-ceifadas, vamos dizer assim, por conta de situações desconfortáveis, né? E eu lembro de um caso de uma menina que falaram que ela estava se relacionando com um cantor, alguma coisa assim, e tomou um vulto tão grande que ela não aguentou mais e desistiu da vida. Então, isso é o perigo fatal para quem trata bullying como um fato de pilera, de brincadeiras sem gosto. Na investigação de crimes cibernéticos. E temos vários casos que, de vez em quando, vocês acompanham até na imprensa, né? Que conseguimos elucidar, descobrir aqueles agressores que achavam que estavam se escondendo atrás de uma tela e através de jogos, né? Uma coisa que a gente fala sempre também quando a turma é menor, mas até a turma grande, eu acho que todo mundo aí brinca com algum tipo de jogo, né? E aí, o que é que acontece? O perigo está exatamente aí, porque você não sabe quem está no outro lado. E pessoas adultos, né? Criminosos, né? Que se passaram por crianças de 10, 12 anos, e, na verdade, estavam lá para cometer crimes. Crimes mais usuais nessas salas de jogos são os de bullying e de abuso sexual. A gente tem vários casos de crianças que tiveram que tirar fotos do seu corpo e ameaçadas, se disserem aos pais, eles iam fazer maldade com a família. Então, é um ambiente nocivo e por mais que vocês já estejam mais adultos, essa meninada que está aí a partir de 14 anos, né? Eu creio que a partir de 14, mas estão também a informação, né? A internet é muito boa, porque a gente, por exemplo, nós estamos agora estreitando essa comunicação através da internet, mas ela também é um prato cheio para quem quer cometer o mal. Então a gente pode utilizar dos dois lados, né? A gente utiliza de acordo com o nosso caráter, né? Quem tem a internet para criar, crescer, esse é o melhor ambiente que existe, né? Porque a gente pode desenvolver pesquisas. Por exemplo, no meu tempo, para fazer uma pesquisa, era uma dificuldade grande, eu tinha que me deslocar 1 quilômetro para fazer um trabalho de geografia. Hoje em dia, a internet favorece a gente ter esse acesso muito rápido, com uma qualidade excepcional, com fontes maravilhosas, mas, por outro lado, pessoas que usam essas fontes para cometer o mal não faltam na nossa sociedade. Então, pessoal, o bullying, ele tem as suas nuances no mundo virtual, né? E também no mundo real. O que diferencia é só o meio que é praticado, mas o crime é o mesmo, né? Inclusive, volto a dizer que o crime é aumentado, a pena é aumentada quando ele é um cyberbullying, porque o vulto que toma esse bullying é muito maior. Uma diferença bem interessante para que a gente também não fique tão afetado, vamos dizer assim, né, sobre o conceito de bullying. Existe uma diferença entre bullying e conflito. Eu vou te explicar. Conflito é um desentendimento pontual. O que diferencia do bullying é exatamente a repetitividade e a intencionalidade no alvo. Porque todo ato agressivo, vamos lá, vamos falar de bullying, mas vamos ampliar para o ato de agressividade. E a gente, infelizmente, está vendo isso muito
em colégios, né? Então, toda vez que você vê um vídeo que, infelizmente, é bem divulgado aí, de agressões, seja ela um bullying ou seja ela física, que toma um vulto grande até de espancamento, as pessoas que estão ao redor, todos eles são envolvidos, inclusive vão por inquérito, viu? Porque o ato agressivo, ele é direcionado, ele tem o autor e todos os coautores estão ali envolvidos que não interviram, não buscaram, ou seja, uma autoridade da escola, não ligaram para a polícia, e estão rindo e às vezes até estimulando. Eles também vão fazer parte do inquérito como coautores. E pessoas, colegas ao redor, participando daquela situação, achando engraçado, sorrindo, ou estimulando mais ainda, vão responder tanto quanto o autor. Sinais de alerta é importante todos, especialmente a parte docente, diretores, pedagogos, né? Todos estão envolvidos de forma mais na hierarquia da escola, precisam estar atentos. Nós que estamos em escola, a gente tem um compromisso muito maior, né? Os professores, a escola, são formadores de cidadãos, né? Então, quando nós que estamos colaborando para formar um cidadão, nos abstemos dessa situação, a gente está deixando de cumprir nossa missão. Então, os sinais de alerta sobre a vítima. Então, primeiro de tudo, mudança repentina de humor ou comportamento, recusa de escola ou eventos sociais, isolamento de amigos e famílias. Então, isso extrapola o limite escolar. Vai em casa também. Os familiares têm que ficar atentos, porque aquele menino que era bem ativo, ele parou de interagir na família, ele se tranca no quarto, né? E para a escola é bem fácil também perceber a queda de rendimento escolar, né? Então tem que prestar atenção a esses sinais para salvar pessoas que estão em situações bem mais adiantadas que a gente nem imagina. Então as consequências do bullying vão além da briga passageira. Elas deixam marcas profundas na saúde mental, no desempenho e nas relações de quem é a vítima, né? Então, o primeiro passo que acontece é uma coisa que é bem notável, a saúde mental é afetada imediatamente. Então, a ansiedade, a depressão e os transtornos de estresse pós-traumáticos são consequências comuns das vítimas de bullying. O desempenho escolar começa a sinalizar que algo está errado. E os relacionamentos, essa pessoa, esse aluno, ele começa a se afastar de colegas e aumenta ainda mais a sua rejeição do grupo. É preciso estar atento a esses impactos, né, que ocorrem na vida do aluno. O que é que a gente pode fazer quando a gente for vítima ou testemunha? É importante a gente estar atento sobre isso aí, viu? Primeiro de tudo, você é testemunha, você está testemunhando o fato, né, de bullying, uma prática de bullying, seja ela verbal, ou seja ela psicológica, moral, ou seja ela cyberbullying. Você viu sua amiga, seu amigo mostrou constrangido o que estão fazendo com ela, com ele, em um grupo do WhatsApp ou no Instagram. Primeiro de tudo, busca um adulto. Se está no colégio, o seu coordenador, o diretor, o seu professor. E aí a gente vai seguindo o trâmite normal e a hierarquia de situações que a gente pode alcançar. Então, se na escola não conseguimos resolver isso, a escola vai conduzir isso através de uma conversa com os pais e pode chamar o Conselho Tutelar, que pode chegar à DPCA, a delegacia que protege a criança e adolescente, e que a gente vai abrir um inquérito, possivelmente vai abrir um inquérito para averiguar, investigar os fatos. Paralelamente a isso que está acontecendo, tem que ter o apoio à vítima. Então, o colégio tem que fazer um trabalho diferenciado através da psicologia, a família tem que ser convocada e ter um acompanhamento mais de perto, chamar mais a família para o colégio, né, para que esse acompanhamento fique mais efetivo e tenha mais eficácia. A todos que vocês estão me ouvindo, meus colegas, ninguém deve ficar em silêncio. Relate, um dia você pode ser a vítima. Então, é importante que vocês pensem sobre isso.
Em determinado momento da vida que você nem imagina, de repente você pode sofrer uma situação dessa de bullying, né? Então, antes de que isso aconteça, pratique, né? Seja cidadão, seja empático, né? Compartilhe com as pessoas, acolha essa pessoa principalmente quando é um amigo, né? Então acolha e tente buscar solução. Preserve as evidências. Então, isso é importante, professores, vocês aí, alunos. Sempre que ocorrer fatos, printem a tela. Vai facilitar muito o nosso trabalho. Quando vocês trazem para a gente as evidências de uma prática de bullying, especialmente o cyberbullying, se alguém puder filmar, gravar, ou a própria vítima conseguir ativar o microfone ou a câmera, façam isso, porque todos os elementos probatórios farão com que a gente consiga, não só com velocidade finalizar o inquérito, mas com certeza chegar, através do Ministério Público, uma denúncia do Ministério Público, chegar à Justiça e a gente penalizar mesmo esse agressor. Então, todo colégio que toma a iniciativa de fazer um ato desse, como a gente está fazendo agora, uma palestra sobre prevenção de bullying, e mais ainda, criar uma rotina escolar de estudos e trabalhos de classe, trabalhos em grupo para alertar sobre os perigos do bullying. Então, a escola já está se manifestando e mostrando para a sociedade, mostrando para a polícia, para a justiça, que está buscando todos os meios necessários e pedagógicos para que isso não prospere. Bullying é crime, sim. E eu vou mostrar a vocês legislações brasileiras. Então vamos lá. A Constituição Federal, o artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade e à proteção contra qualquer forma de violência. Inclua-se aí o bullying. Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O artigo 17 garante o direito ao respeito, à integridade física, psíquica e moral. E aí a gente lembra que a gente falou o quê? Dos bullying físico, psíquico e moral, não é isso? Então, vejam que quando for feito a Lei 13.185 de 2015, que é o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, é a Lei Anti-Bullying, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já previa lá, né, no artigo 17, que qualquer forma de agressão, seja psíquica, física ou moral, ela deve ser punida. O artigo 18 do ECA diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, colocando-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tudo isso que o bullying provoca, não é isso? E agora a Lei 13.185 de 2015, que fala sobre a intimidação sistemática, ou seja, o bullying. Então, determina que estabelecimento de ensino aí, professora, diretora, determina que estabelecimento de ensino deve adotar medidas de prevenção e combate ao bullying, como capacitação de professores e equipes, campanhas educativas, regras claras de convivência, protocolos de atendimento às vítimas e aos agressores. Então, pessoal, nesse sentido, professores e alunos estão me ouvindo. E tem pessoas no Brasil todo, tem uma pedagoga que me procurou recentemente. Ela tem uma ONG lá em São Paulo e ela está vivenciando isso em alguns colégios, a relação de bullying no colégio. Mas o trabalho de prevenção ao bullying, ele é diário e tem regras claras. É preciso criar uma norma interna sobre procedimentos de convivência. A nossa mensagem final, né? Brincadeira acontece quando os dois querem. Então, o respeito é inegociável. Toda pessoa merece ser tratada com dignidade, independentemente de sua aparência, origem, orientação sexual, modo de ser, o que for. É dessa forma que a gente constrói uma sociedade pacífica.
A escola não só tem a função de ensinar português, história, geografia, matemática, não. Ela tem uma função muito maior. Ela tem a função de formar cidadãos, cidadãos do mundo,